O oncologista Fernando Senra, coordenador do Centro de Oncologia do H-Saúde do Hospital Carlos Fernando Malzone, explica que o Novembro Azul é associado ao câncer de próstata, mas que o objetivo mesmo é reforçar os cuidados de saúde masculina de uma forma muito mais abrangente. A gente tem que pensar assim, o Novembro Azul ele é um mês que ele foi idealizado para ser um mês de prevenção do câncer de próstata, né? Mas ele tem se tornado cada vez mais amplo, né? A gente tem aproveitado o espaço que o Novembro Azul tem tomado nas mídias para falar um pouco mais também da importância da saúde masculina. E aí, saúde masculina, a gente fala de todos os aspectos, né? A gente quer falar da importância de controlar a pressão, a importância de deixar de fumar, a importância de fazer atividade física, de ter uma alimentação saudável. Então, a gente também não pode deixar de falar disso no mês de Novembro Azul, né? O oncologista Fernando Senra chama atenção para o fato interessante e que acontece com muita frequência. As mulheres encaixam as visitas ao médico na rotina delas desde muito cedo. Já os homens deixam um pouco de lado essa preocupação, principalmente os mais jovens. Eu acho que é um mês de gerar reflexão, né? O homem tem que se perguntar se ele de fato está cuidando da sua saúde. Isso que você falou é uma verdade. A mulher, desde o início da sua atividade sexual, é recomendada que ela procure um ginecologista, comece a fazer o Papa Nicolau. Então, ela tem esse hábito, desde nova, de se cuidar. E o homem não. O homem ele começa a sua vida adulta, ele desde que a hora que ele para de ir num pediatra, ele praticamente fica sem médico, sem ter um médico responsável pela sua saúde, né? E aí ele só volta a ter essa recomendação de procurar um médico, enfim, fazer um exame preventivo a partir dos 50 anos. Então, é importante sim que o homem se cuide, que o homem pense na sua saúde como um todo. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. A doença é complexa e, na maior parte dos casos, ela fica ali, quietinha, sem provocar sintomas. É aí que mora o perigo. O câncer de próstata ele é uma doença que, apesar de ter uma incidência muito alta, ser o câncer mais comum no homem, né, depois de câncer de pele e não melanoma, então é o tipo de câncer mais comum no homem. Só que ele representa só 10% das mortes de câncer nos homens, tá? Então, a cada 44 diagnósticos de câncer de próstata, um homem vai falecer desse diagnóstico. Isso acontece, em parte, porque a maior parte da população que tem um diagnóstico de um câncer de próstata é uma população, 75% acontece na população com mais de 65 anos de idade. Então, esse paciente acaba tendo uma doença mais indolente, mais silenciosa, e ele acaba tendo outros problemas que vão levá-lo à morte, não o câncer de próstata. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, foi isso que você falou no começo, o câncer de próstata é extremamente silencioso. Ele começa, no início dele, não dando sintoma nenhum, o homem não percebe. Então, se o homem ficar esperando os sintomas clássicos, aí, que são alteração urinária, né, retenção urinária, dificuldade para urinar, sangramento ou alguma dor ou desconforto na pelve, a hora que ele tiver esse sintoma, muito provavelmente a doença já vai estar numa fase mais avançada. Então, a recomendação é: todo homem com mais de 50 anos de idade deve procurar o seu urologista para fazer os exames preventivos, para bater um papo com ele da importância de fazer os exames de prevenção ou de diagnóstico precoce para câncer de próstata, né? E pessoas que têm familiares de primeiro grau com câncer de próstata antes dos 65 anos devem iniciar esse processo aos 40, 45 anos de idade. O pessoal fala também da questão da raça negra, que a raça negra tem um risco maior de ter câncer de próstata, então recomenda-se que homens de raça negra iniciem essa investigação mais cedo, mas a gente tem que pensar que a nossa população é uma população misturada, né? Então a gente não tem, acho que, uma raça negra aqui no Brasil, né? Tem aqueles indivíduos que têm uma cor mais escura de pele, mas tem uma mistura maior, né? Isso aí vale muito mais para o europeu, para o americano, que isso é bem separado. Então, em resumo, a orientação é: a partir dos 50 anos de idade, procurar o seu urologista e fazer o exame de cuidado para câncer de próstata, e aqueles que têm histórico familiar, a partir dos 40 ou 45 anos já está começando essa investigação. Então, vimos que a investigação é uma das principais ferramentas para detectar o câncer de próstata. Então, vamos colocar os exames e as consultas ao médico na nossa agenda. É uma vez por ano. Então, é uma vez por ano, passar em avaliação,
fazer o exame físico, que é o exame do toque, né? O exame que o pessoal tem preconceito, mas é um exame super importante, fundamental para o diagnóstico, e o exame do sangue. Então, também é importante frisar que só o exame de sangue não basta, tá? Então, se a pessoa tem o interesse, se ela tem a iniciativa, né, o desejo de fazer um exame que vá oferecer para ela um diagnóstico precoce e, muito provavelmente, uma chance de cura maior, ela precisa fazer as duas coisas, o exame físico e o PSA. E o câncer de próstata tem componentes genéticos e hereditários, mas num percentual muito pequeno. A maioria do surgimento de casos tem a ver mesmo com os nossos hábitos de vida. O câncer de próstata, 10 a 15% dele está relacionado a uma tendência genética hereditária. Então, se 10% está relacionado à genética, 90%, 85% são hábitos de vida, né? Hábito de vida que a gente leva, né? O que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, come ou não come, enfim. Os exemplos que eu vou dar, então. Se a pessoa quiser evitar de ter o câncer de próstata, ela tem que se manter ativa, então ela não pode ser sedentária, tem que fazer atividade física 3 vezes na semana, pelo menos 50 minutos de caminhada, ou futebolzinho, ou academia, enfim. Ela não pode ser sedentária, tem que ter um peso controlado, então a gente sabe que pacientes obesos têm maior risco de câncer de próstata. Tabagismo sempre é colocado como fator de risco para diversos cânceres, então evitar fumar. Tá? Bebida alcoólica é um pouco controverso, mas a gente sabe que a bebida alcoólica também aumenta um pouco o risco. Tá? E em relação à alimentação, a gente fala que uma alimentação rica em muita gordura, proteína e pobre em legumes, verduras, vegetais, é uma alimentação de maior risco para câncer de próstata também. Olha só, parece que é chover no molhado, mas hábitos saudáveis não são benéficos apenas na prevenção do câncer de próstata não, viu? O estilo de vida também interfere na qualidade da saúde do homem como um todo. Atividade física, não fumar, evitar beber, ou beber o menos possível e comer de forma mais saudável, isso vale para tudo, né? Isso vale para todos os tipos de câncer, é uma regra. É claro que a gente não esgota esse assunto numa reportagem curta como essa. Então fica aqui a dica deste repórter que vos fala e que também serve para mim. Ficou alguma dúvida? Vamos deixar a vergonha de lado e procurar quem realmente entende do assunto. A mensagem que eu deixo é que assim, os homens consigam se conscientizar que é importante eles procurarem se cuidarem, né? É muito comum o homem ficar trabalhando bastante e enfim, ficar deixando de lado a sua saúde e colocar que a gente está à disposição, né? Meu nome é Fernando, eu sou responsável técnico aqui pelo Centro de Oncologia, o H Saúde, aqui do Hospital Carlos Fernando. A gente tem uma equipe especializada, a gente é um serviço de oncologia especializado na cidade, e o que precisar da gente, a gente está de porta aberta aqui para tirar dúvida ou fazer qualquer tipo de atendimento.